Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um assunto que tem dado muito problema na prática. Tanto para o servidor, que é gestor do contrato, fiscal do contrato, para a própria administração como um todo, quanto para a própria empresa que ganhou a licitação e precisa executar o contrato. Eu estou falando da garantia adicional em decorrência da baixa do preço, da cotação muito baixa da proposta, que acaba impondo um ônus extraordinário contra a empresa e a favor da administração. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai saber como é que isso funciona e quando é que se aplica. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, salvar esse vídeo para assistir futuramente, preparar o print, porque a gente vai ter algumas telas aqui para você poder estudar mais tarde e ficar atento, porque pode ser que a sua empresa tenha um problema com isso ou que o seu órgão tenha um problema de gestão, de fiscalização de contrato por conta do que a gente vai falar hoje. Muito bem, o artigo 59 traz lá para a gente a seguinte disposição, olha lá. Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Volta aqui comigo. O que significa isso? Uma preocupação do legislador em que a empresa, naquela vontade de ganhar a licitação, reduza muito o preço e a partir daí, coloque em risco a execução contratual. E aí, a gente tem lembrado do princípio da eficiência, na nova lei de licitações, a gente vai lembrar que a ideia do legislador é receber a execução, é receber ali o objeto já terminado. Mas, se isso não for possível, eu preciso ter meios para ressarcir a administração dos prejuízos que possam vir. Então, não confunda esse dispositivo do parágrafo 5º, que é a garantia adicional, com a questão da proposta inexequível, que ainda está no artigo 59, mas que é outro dispositivo. Nós temos vídeos específicos sobre ele aqui no nosso canal, ok? São coisas independentes. A questão é, a metodologia de cálculo tem que ser a mesma, ok? Então, se eu disser lá que 75% para a proposta inexequível é descontar 25%, e eu já começo a discutir a inexequibilidade, aqui, por uma questão de lógica, quando eu digo 85% do orçamento, eu tenho que descontar 15% e aí eu já começo a aplicar o parágrafo 5º. E por que eu disse que esse vídeo é muito importante? Porque, na prática, tem muito órgão que vem esquecendo de impor isso. Volta de novo comigo na tela. Olha o que diz o texto. Ó. Nas contratações de obras de serviço de engenharia, será exigida garantia adicional. Volta aqui comigo. Não é opcional. Será exigida. Há um comando cogente. A lei está mandando você exigir. E aí o que acontece? O gestor não lembra disso, às vezes nem sabe que existe isso. O fiscal não sabe dessa disposição e acaba não exigindo essa garantia contratual, o que configura erro grosseiro de gestão e fiscalização. Então é importante que o gestor e o fiscal do contrato saibam que nessa situação eles precisam olhar qual é o valor orçado, qual é o valor final de vencimento da licitação, que a proposta foi classificada como vencedora, verificar se existe mais de 85% desse desconto, Então, se já ultrapassou 15% de desconto, e impor à empresa que apresente essa garantia. Depois eu vou mostrar um cálculo para você entender mais fácil. E do outro lado, a empresa que vai participar da licitação tem que saber que, se ultrapassar um desconto de 15%, ou seja, entrar na margem dos 85% do valor orçado pela administração, estará sujeita a apresentar a garantia adicional. Como assim garantia adicional? Veja comigo na tela o exemplo que eu montei para vocês entenderem perfeitamente. Bom, o meu orçamento lá da minha obra, do meu serviço de engenharia é de 1 milhão. Lembrando, obviamente, que o parágrafo 5º diz, nas contratações de obra e serviço de engenharia. Então, o que a gente está falando aqui só vale para obra e serviço de engenharia. Lembrando que a lei não disse que tipo de engenharia. Então, em tese, todo e qualquer tipo de engenharia, especialidade na engenharia, não só engenharia civil. Mas vamos aqui na tela, olha só. O orçamento é de 1 milhão. 85% do orçamento são 850 mil. Então, caso eu faça uma licitação em que o lance da empresa, a proposta vencedora, fique a
Até 850 mil, não tenho que falar neste vídeo, não tenho que aplicar a regra desse vídeo. Caso o valor da proposta ultrapasse para baixo o valor dos 850 mil no nosso exemplo, eu já começo a falar da garantia adicional. E vamos imaginar que na nossa licitação o vencedor tenha uma proposta classificada como vencedora de 700 mil reais. Ele foi classificado como vencedor, foi para a fase de habilitação, foi habilitado, né? É o final, já acabou a licitação, né? Ele é declarado vencedor, ele vai ser contratado, né? Ele vai ser contratado. Pois é, ele terá que apresentar uma garantia adicional de 150 mil. Por que adicional? Porque, por exemplo, no nosso edital fictício aqui do nosso exemplo, nós tínhamos uma exigência já de 10% lá no TR, nós já tínhamos uma exigência de 10% de garantia. Esses 10%, obviamente, eles incidem sobre o valor da contratação. Então, 10% sobre 700 mil, que é a proposta vencedora, daria 70 mil reais. Já com essa garantia adicional de 150 mil reais, eu vou para uma garantia final a ser apresentada de 220 mil reais. E reparem, a garantia adicional ela é equivalente em reais à diferença entre o limite dos 85% e o valor da tua proposta final. Então, se isso aqui descer mais, a proposta de 500 mil, de 400 mil, a diferença vai ser de 850 para esse valor. Volta aqui comigo. Então, repara que isso pode causar um impacto financeiro para a empresa, sim. E reparem que a ausência dessa garantia adicional coloca a administração, de certa forma, fragilizada nessa relação contratual, porque ela vai deixar de ter uma excelente garantia em numerário, em valor. Então, ponto importante, meus vídeos são objetivos, são rápidos, né? As minhas assessorias são assim, os meus treinamentos também são assim, a gente sabe, quem já foi meu aluno sabe que a gente não fica perdendo tempo. Se você quiser, entre em contato comigo para mais informações, mas o importante aqui é entender o quê? Sou servidor, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que eu tenho o valor orçado, eu tenho o valor final de contratação. Assim que assinada a contratação, eu tenho que virar para o contratado e falar assim, amigo, você tem que me dar a garantia de execução do contrato previsto no edital, mais uma garantia adicional porque você ultrapassou os 85% e essa aplicação, esse dispositivo do parágrafo 5º não precisa ir para o edital porque tem aplicação imediata, né? É uma regra literal da norma. Será exigida, será apresentada. Então, pronto, acabou. Tem que exigir, tá? Essa é a sua missão. Não fez isso, erro grosseiro, pode ser apontado aí pelo controle interno, pode ser apontado pelo controle externo, pode até resultar numa multa por falha de fiscalização e de gestão, ok? Se você é empresa, opa, vou dar lance mais para baixo, deixa eu calcular aqui qual vai ser o impacto disso na garantia. Porque eu vou ter que apresentar uma garantia. Ah, Ricardo, mas eu não preciso apresentar os 150 mil do seu exemplo. Não, você pode ter um seguro garantia, você pode ter uma fiança bancária, tudo bem, mas ela vai aumentar de preço. E, obviamente, a seguradora, quando for emitir o seguro-garantia, o banco, quando for emitir a carta-fiança, vai entender que você está precisando de uma garantia adicional porque você se colocou com mais risco nessa relação contratual. Você diminuiu muito o preço. Então, ela vai avaliar também, a seguradora vai avaliar qual é o risco dela, para ver se até se libera a garantia para você ou se ela vai te cobrar mais caro, pelo menos. Então, esse ponto também tem que ser levado em consideração. Vídeo rápido, vídeo objetivo, vídeo importante. Eu vejo muita relação contratual que está sendo feita sem estas condições de garantia adicional e que vão dar problema. Escreva o que eu estou falando. Os tribunais de contas vão apontar em desfavor dos servidores e em desfavor da empresa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, salva esse vídeo, manda para o teu gestor, para o teu fiscal de contratos, para eles ficarem espertos e abrirem olho. E se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, entre em contato comigo ali na bio do meu Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!